Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus diz assim para nós: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra e mais uma vez estarmos juntos na Tua casa, pela segunda vez nesse dia, reunidos em Teu nome para ouvir a Tua voz. É o que precisamos, a palavra que liberta, a palavra que dá direção, que é o alimento espiritual, não é só de pão que vivemos, mas da palavra que procede do Senhor. Por isso, Deus, não estamos aqui para ouvir palavra procedente de homens, doutrinas humanas, filosofias do mundo, mas a Tua palavra, a que procede do Senhor, que pode verdadeiramente nos alimentar. E é dela que nós te pedimos, fala conosco, Pai, o que precisamos ouvir, palavra que edifique e que mude. Eu entrego para isso também minha vida em Tuas mãos, peço mais uma vez graça e misericórdia sobre mim e a unção do Espírito Santo, para que eu possa, debaixo desta unção, ministrar a Tua palavra. E essa palavra poderosa quebre as barreiras e chega ao nosso coração, cumprindo os Teus propósitos. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto do apóstolo Tiago, ele traz uma palavra sobre Deus que é muito importante todos nós conhecermos, não é? Nós dizemos que conhecemos a Deus, mas para a gente conhecer de fato a Deus, nós precisamos conhecer a Sua palavra, porque é ela que testifica a respeito de Deus, é ela que nos apresenta as características de Deus. Como eu conheço alguém de quem eu não sei nada? Não posso dizer que eu conheço essa pessoa, né? Eu conheço fulano, mas eu não sei nada sobre a vida dele, não sei nada sobre a maneira dele viver. Então, na verdade, não o conheço. Da mesma forma, aquele que diz conhecer a Deus, precisa conhecer sobre Deus, né? Precisa saber algo, suas características, né? Seus atributos, como é que ele é, como não é, e isso é muito importante. Aqui Tiago dá uma declaração, né, que mostra algo grandioso a respeito de Deus, dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, qualquer coisa boa, qualquer coisa realmente valorosa, são lá do alto, descem, veja, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele diz, olha, tudo que há de bom, tudo que há de excelente nesse mundo só tem uma fonte, e essa fonte é Deus. É o Pai das luzes, é dele que procedem todas essas coisas. E depois acrescenta, ele não tem variação, ou seja, ele não muda, não há sombra de mudança na pessoa de Deus. Ele é invariável, à medida que o tempo passa, ele continua o mesmo. Então, Tiago está dizendo, Deus é a raiz de tudo, Deus é a origem de tudo, Deus é infinito, Deus não muda, é imutável. E daí a gente começa pela Bíblia, todos os outros atributos de Deus, é onisciente, Ele sabe todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e também é onipotente, tem a potência total, o poder total em relação a todas as coisas. E a Bíblia, então, nos mostra essas características de Deus, e aí a gente entende, então, quem é o nosso Deus. E por isso que muitas vezes nós cristãos afirmamos, Deus pode todas as coisas. Você já fez essa afirmação? Deus é poderoso. Por quê? Porque Ele é onipotente. De fato, essa é uma característica, é um atributo do nosso Deus. Então nós conhecemos e entendemos o que Ele é capaz de fazer e a soberania e o governo que Ele tem sobre todas as coisas. Então fica muito fácil para nós entendermos quem é Deus, a quem servimos e a quem nós anunciamos. É esse Deus que nós anunciamos para as pessoas, não é? Agora, apesar de Deus ter todo esse poder e ser de fato onipotente, como a gente já chegou aqui à conclusão, não é? Há algumas coisas que Deus não pode fazer. E é sobre isso que eu queria falar contigo essa noite. Coisas que Deus não pode fazer. Coisas que, apesar dele ser onipotente, ele não pode fazer. Você diz, olha, mas isso parece incoerente, não é? Se ele é onipotente, ele pode tudo. Mas há algumas coisas que ele não pode fazer.
E aí a gente vai entender na Bíblia quais são os limites dessas impossibilidades de Deus. Veja, o próprio texto que a gente leu aqui em Tiago 1,17 já me diz a primeira coisa que Deus não pode fazer. Você sabe o que é? Dá uma olhadinha aí para o versículo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em outras palavras, Deus não pode mudar. Ainda que Ele queira, Ele não pode. Porque Ele se autoimpõe essa permanência, essa constância. Então, o Deus que pode todas as coisas, a própria Bíblia diz que Ele não pode mudar. Ele jamais mudará. Veja o que diz a Bíblia. Vamos ler aqui alguns textos. Em Malaquias, capítulo 3. Se preocupe que eu não vou falar de dízimo não, tá? Malaquias tem outras coisas. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Graças a Deus, Deus não muda, né? Se Deus mudasse igual a gente muda, irmãos, uma hora a gente gosta, uma hora a gente não gosta, uma hora a gente está com paciência, outra hora a gente está sem paciência, né? Uma hora a gente está, né, virado, né? Se Deus fosse assim, Deus não muda. E essa é a causa de não sermos consumidos. Uma delas está aqui em Malaquias, a outra você encontra lá em Jeremias, ele dizendo no livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus é misericordioso. O dia que Ele mudar e deixar de ser, acabou para a gente. Mas graças a Deus que Deus não muda. Eu mudo, você muda. Até a nossa fé muda, varia. Tem época que você está mais firme, tem época que você está mais ou menos. Não é assim que funciona? E aí nessa época do mais ou menos, Deus vai lá e risca você? Não. Graças a Deus que Ele não muda. Agora, no mundo em que a gente vive, tudo pode mudar rapidamente. E o que vale hoje não é garantia que vai valer amanhã. Não é assim? Até as leis. Você confia em alguma lei desse mundo aí? Hoje uma coisa é proibida, amanhã é permitida, né? Hoje uma coisa de um jeito, amanhã ou de outro jeito completamente diferente. Os homens mudam, os homens mexem, né? E a gente não tem segurança em nada dessas coisas. Agora, Deus não muda. Sua palavra é eterna. Ele mesmo diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então eu tenho uma segurança de que aquilo que eu creio não vai mudar. Às vezes você crê numa pessoa, você crê numa instituição, essa pessoa muda, essa instituição muda, os conceitos mudam, os valores mudam, e de repente você se vê aí perdido naquilo que você acredita. Agora Deus não muda. Sua palavra não muda. Vamos ler aqui o Salmo número 102. Alguns exemplos da palavra de Deus para firmar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação, e a pregação é pela palavra. Então veja o que diz aqui a Bíblia no Salmo número 102, no versículo número 27. Está escrito: tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus não muda, é sempre o mesmo e é eterno, ou seja, Ele vai ser o mesmo por toda a eternidade. E a Bíblia diz também em Isaías, vamos ler, Isaías capítulo número 40, no versículo número 28. Isaías 40, verso número 28. Diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Agora leia comigo Apocalipse 1:8, lá no final da Bíblia. Toda a Bíblia testifica a respeito de Deus e das suas características. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o Alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O início, o fim, o não muda, eterno,
para sempre, do mesmo jeito, com a mesma constância, muito superior a qualquer um de nós. Então Deus não muda, irmãos. Deus não muda para melhor. Deus pode melhorar? Não. Como é que vai melhorar aquilo que já é perfeito? Deus pode também piorar? Também não. Porque Ele não é mutável, Ele não vai mudar para melhor nem para pior. E essa é a causa de nós termos a segurança de que não seremos consumidos, porque Ele não vai mudar a sua maneira de ser e de agir. E Jesus, como é Deus, como diz a Bíblia, Ele também não muda. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 13, versículo número 8. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o quê? É o mesmo. E por quanto tempo Ele vai ser o mesmo? O será para sempre. Isso é segurança para a nossa fé. Isso é segurança naquilo que cremos. Nós temos essa segurança para com Deus, porque aquele que pode tudo não pode mudar. Não pode mudar na sua forma de ser e de agir, assim como também não mudam as suas palavras. Suas palavras são eternas. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 24, no versículo número 35. Mateus capítulo número 24, no verso número 35. Vamos ler a Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo número 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele é eterno, suas palavras são eternas. Ele não muda, suas palavras não mudam. Ninguém vai acrescentar, ninguém vai mudar. Tudo que está escrito, tudo que foi determinado. Essa é a segurança que temos para com Deus. Mas há outra coisa que Deus não pode fazer, e eu quero trazer para você. Está lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 2, logo no início da sua carta ao seu discípulo Tito, Paulo diz assim a ele, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode o quê? Mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Mais uma vez a Bíblia está me dizendo algo que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Graças a Deus, irmãos, porque você nunca será enganado por Deus. O mentiroso, a Bíblia diz quem ele é. Quem ele é? É o inimigo, né? É Satanás. Ele é o mentiroso desde o princípio, mas Deus não. Deus não mente. E veja, não é bom você se relacionar com alguém que não mente? Irmãos, a mentira é um dos piores defeitos que pode ter um ser humano, porque ela quebra qualquer relacionamento de confiança. Imagina você se relacionar com uma pessoa que você nunca tem certeza se aquilo que ela está dizendo é verdadeiro ou é falso. Como é que será esse relacionamento? Imagina que você case com alguém, né? E o seu cônjuge, você não consegue confiar no que ele fala. Será que dura esse casamento? Né? Porque você vai pegar seguidas e seguidas mentiras, e aí esse casamento vai durar? Não, mas Deus não pode mentir. Então, se Ele não pode mentir, eu posso me relacionar com Ele sem medo de ser enganado, sem medo de ser traído, né? Como tantos relacionamentos no mundo existem. Agora, veja o que a Bíblia diz em relação à mentira. Em Números capítulo 23, lá no Antigo Testamento, Números capítulo 23, versículo número 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E aqui a Bíblia compara Deus com um homem, dizendo, olha, ao homem, principalmente ao homem caído, natural, é próprio dele a mentira, mas Deus não é como o homem. Deus não usa deste artifício da mentira. Então, aquilo que Ele promete, eu posso confiar. A palavra que Ele me dá, eu posso tê-la como verdade absoluta. E eu posso confiar plenamente, porque jamais serei enganado.
Porque a mentira, como ensinou o próprio Senhor Jesus, e aí vou ler contigo aquele texto que eu citei, mas agora vamos ler, João capítulo 8, né? No versículo número 44, olha só como Jesus fala disso. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, a Bíblia atribui a Satanás a paternidade da mentira. O mentiroso, aquele que mente desde o princípio, aquele que mentiu para Eva e Adão, aquele que mentiu para o homem e tem mentido até os dias atuais, enganando, sugerindo o mal, né, sempre incentivando para o mal, o caminho mais fácil. Então ele é um mentiroso. Então, quando a gente acredita em Deus, nós conhecemos o verdadeiro Deus, que é verdadeiro, que não mente jamais e que sempre trará para nós a verdade. Então, a gente precisa crer em Deus. Veja o que diz João, capítulo 3. No mesmo evangelho aí de João, no capítulo 3, no verso número 33, está escrito assim: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Jesus está falando de si mesmo, dizendo que quem aceita esse testemunho dele próprio, certifica que Deus é verdadeiro. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E isso comprova a verdade proferida por Deus. Crer em Deus. Quando você assim o faz, quando você crê em Deus, você está testificando da veracidade das palavras de Deus, porque, de fato, nele você pode acreditar. E a Bíblia deixa isso também para nós com clareza. Mais um texto que eu deixo para você, para a edificação, para o alimento da fé. Hebreus, capítulo número 6, versículo 18 e versículo 19. Hebreus, capítulo número 6, verso 18 e verso 19, está escrito: para que, mediante duas coisas imutáveis que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, porque Ele não pode mentir, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Então a Bíblia diz que essa fé que nós temos, aquela crença que temos em Deus, ela é como a âncora para a nossa alma, que nos deixa seguros, nos deixa firmes, porque acreditamos em algo que é verdadeiro, porque Ele não pode mentir. Então a sua palavra é verdadeira, deixou verdades para nós, verdades nas quais nós podemos confiar e firmar a nossa vida. A nossa fé, irmãos, precisa ser firme. O nosso relacionamento com Deus precisa ser firme, porque é baseado na verdade. Deus não engana ninguém, Deus não faz propostas enganosas. Enganoso é o diabo, ele que faz propostas indecentes e enganosas para tentar arregimentar alguns. Deus não faz isso, Ele sempre me diz a verdade, mesmo quando a verdade não é agradável para mim, mas Ele sempre me fala a verdade, porque Ele não pode mentir. E sabe outra coisa que Deus não pode fazer? Vamos ler agora a Bíblia no livro de Sofonias, no capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, no versículo número 5. Sofonias 3,5 diz: o Senhor é justo, no meio dela Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz Ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. A Bíblia diz aqui que Deus não falha. Sabe por que Ele não falha? Porque Ele não pode falhar. Deus não pode falhar. E quem fez isso? Ele próprio. Ele se determinou a jamais falhar em nenhuma circunstância da nossa vida. O homem pode falhar, não pode?
Quantos de nós não falhamos? Quantos de nós, apesar de todo o investimento feito em nós, acabamos por falhar e não corresponder à expectativa? Só que a Bíblia diz que Deus não falha. Deus não falha, mesmo que tudo em volta possa estar falhando. As coisas podem falhar ao nosso redor. As instituições podem cair, as pessoas podem cair e falhar. Alguém pode falhar contigo. Alguém já falhou com você? Quantas vezes, né? Quantas situações em que você confiava na presença de alguém, na ajuda de alguém, na constância de alguém, e essa pessoa falhou, simplesmente falhou, e você ficou sem saber o que fazer. Mas Deus não falha, mesmo quando tudo em volta está falhando. E esse texto que a gente leu aqui de Sofonias, a gente leu o verso 5, onde ele diz que Deus não falha. Agora vamos ver o contexto. Olha os versos anteriores. Verso 1. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Veja o que esse texto diz sobre aquela cidade. Parece que está falando do Brasil isso aqui, ou é engano meu? Hein? Não parece aqui um retrato brasileiro aqui? Cidade opressora, rebelde, manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor. Aí fala, o príncipe, né, os caras do poder, do governo, olha, são leões, rugidores, os juízes, lobos, juízes todos corruptos, né? Justiça doida, que ninguém pode confiar em justiça de ninguém, né? Tudo aqui é um retrato que a gente tem vivido, né? E os profetas levianos, só tem doido também profetizando em nome de Deus, falando um monte de coisa. E o sacerdote nem se fala, violam o santuário, violam a lei, ou seja, um sistema corrompido na política, na religião, na sociedade, em todos os sentidos, aquela cidade vivia essa realidade. Mas ele vai dizer, no versículo 5, que apesar de tudo isso, Deus não falha. Guarda essa palavra para os dias de hoje. Você está vendo tudo isso acontecer? Você está vendo ou só eu que estou vendo? Está vendo, mas crê em Deus. Apesar de tudo falhar, Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Pode parecer demorado, não é? Pode parecer que está demorando. Espere em Deus, espere em Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Em pouco tempo, você vai ver o que vai acontecer. Espere em Deus. Deus não falha. Tenha a certeza e a convicção de que Ele não falha. E como Ele não falha, as suas promessas também não falham. Porque Ele não mente, como a gente já viu. Ele falou, Ele não vai falhar. Ele não vai voltar atrás na sua palavra. Leia comigo Lucas capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 37. Lucas capítulo 1. Lucas 1, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você ouviu isso? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque Ele prometeu. Então, se eu prometer, se você prometer, eu desconfio. Mas se foi Deus que prometeu, irmão. Se for um político que prometeu, o que você acha? Aí então, mas Deus prometeu e as suas promessas não falham. Segunda aos Coríntios capítulo 1, verso 20, vamos ler. Palavra de Deus para você firmar a sua fé. Segunda aos Coríntios capítulo 1, verso 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Através de nós, Deus é glorificado. Quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, Deus é glorificado, mas as promessas são dele, e o sim e o amém também são deles. Aquele que diz, é aquilo que eu quero, assim seja, amém, é o Senhor.
E se Deus disser sim, ninguém pode dizer não. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não é? Aquilo que Ele determinar, ninguém pode ser contra. Agindo Deus, quem impedirá? Não é o que diz a Bíblia? Então é simplesmente para a gente confiar, porque Deus, que não pode falhar, está sempre atento a todas essas circunstâncias, mesmo que a situação pareça difícil, como daquela cidade citada lá por Sofonias na sua profecia. Veja o que diz Gênesis capítulo 18. Aqui há um aspecto também de uma realidade que não parece ser promissora. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Responde essa pergunta. Tem algo difícil para Deus? A situação está muito ruim, isso está horrível, se piorar, não sei mais. Para Deus não há nada difícil. Para Deus não há nada impossível. Não há situação tão ruim que Deus não possa reverter, se assim Ele quiser. Então isso é para trazer paz ao nosso coração. Como eu citei a você, agora vou ler o texto, Jeremias, capítulo 1. Vamos ler lá, livro do profeta Jeremias, logo no início do seu livro, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz o profeta Jeremias, Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar no sentido de cuidar, de observar, de guardar. O que eu falei vai se cumprir, diz o Senhor. Então, eu mesmo estou velando pela minha palavra. Eu mesmo estou cuidando de cada palavra que foi proferida para que todas elas venham a se cumprir. E sabe outra coisa que Deus, que pode tudo, não pode também fazer? Tem mais uma coisa que Ele não pode fazer. Eu abro a Bíblia junto contigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo, no capítulo 2, segunda a Timóteo, capítulo 2, versículo número 13. O apóstolo Paulo diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas uma coisa que a Bíblia diz que o Deus que pode tudo não pode fazer. Não pode de maneira nenhuma negar a Ele mesmo. Não pode negar a sua natureza e aquilo que Ele é. Porque Ele é fiel. Ora, eu quero ser fiel. Você quer ser fiel? Você quer ser fiel em todo o tempo? Esse é o alvo, não é, irmãos? Mas às vezes a gente deixa de ser fiel em algum momento. Em algum momento, às vezes, você resbala. Nós estamos sujeitos a isso. Nossa fidelidade não é absoluta, mas a fidelidade de Deus é absoluta, porque Ele não pode negar a si mesmo, como Paulo está dizendo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Veja, Paulo dizendo, ele, um apóstolo, um homem dedicado, mas em algum momento, por alguma circunstância, experimenta uma infidelidade, não consegue ser fiel 100% por causa dessa natureza humana que todos nós ainda temos. Mas ele disse, ainda que eu não seja fiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E aí ele diz também, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo número 5, vamos abrir, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 24, Paulo diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel, aquele que te chamou é fiel, e esse fiel faz. Ele é fiel e Ele realiza, e Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra. E essa fidelidade, como eu disse aqui, em relação à mentira, em todas as outras coisas, isso tudo que a gente sabe a respeito de Deus, tem apenas um propósito, nos dá paz e segurança, irmãos. Paulo
sofreu muito na vida, em vários momentos, mas teve um momento também que ele declarou: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu deposito a minha fé, a minha confiança. Embora muitas lutas ele tenha tido, muitos sofrimentos até físicos, ele sabia em quem ele estava crendo. Então, será que nós sabemos em quem temos crido? Essa pregação de hoje é para que você conheça cada vez mais aquele que você crê, aquele que você afirma crer, né? Que você entenda as suas características, que você entenda as afirmações que a própria Bíblia faz sobre ele mesmo, para que isso, esse entendimento, sirva para nós como segurança. Segurança em Cristo está intimamente ligada à fidelidade dele em relação a nós. Você consegue ter segurança quando você está do lado de alguém infiel? Quando você tem um cônjuge infiel, um amigo infiel? Você não se sente seguro, porque você sabe que no primeiro momento que eu tiver uma oportunidade, essa pessoa vai te trair, vai te passar para trás. Mas quando Deus é fiel, isso me dá segurança. Como Paulo disse a Timóteo, embora o homem seja infiel, a fidelidade de Deus não é uma correspondência da minha a ele. Ele é muito mais fiel do que eu consigo ser fiel a ele. Não é uma contrapartida, como ensina o apóstolo Paulo. Então isso está escrito para que eu tenha segurança. Veja, em 1 Coríntios, na Bíblia, em capítulo 10, no versículo 13, o apóstolo Paulo dá uma das declarações mais importantes sobre essa segurança que a gente tem até quando as coisas estão complicadas. Veja, 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação ou provação, seria o mesmo sentido, que não fosse humana, mas Deus é fiel. Entendeu isso? E que isso decorre? Decorre o que desse fato? Dele ser fiel na provação que eu estou passando. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. A fidelidade de Deus, inabalável, mesmo quando eu estou na tribulação, na luta, no problema, ela não permite que aquilo vá além do que eu sou capaz de suportar. E ao mesmo tempo que eu me vejo naquele aperto, eu já encontro da parte de Deus o escape, a saída, para que eu consiga sobreviver. Então isso é segurança, irmãos. A segurança que a fé nos proporciona, de saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de saber que Deus é soberano e é autor de todas as coisas e que controla todas as coisas, e de que nada acontece sem a sua permissão, que nem um fio de cabelo cai da cabeça da gente sem que Deus saiba, porque Jesus afirmou: todos eles estão contados. Isso existe para você crer, para você confiar, para você ter paz, para você acalmar o teu coração, como nós louvamos aqui, para você esperar em Deus, porque são coisas que não vão mudar, que não vão ser variáveis como no mundo, como na política, como na religião, em todas essas áreas podem variar, mas em Deus essas coisas não mudam e não variam. Então não importa o que aconteça, Deus não deixa de ser Deus. É só isso que eu quero que fique no seu coração, que você tenha paz em Deus, que você renove e aumente a sua fé, porque ela vem pelo ouvir da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo, que isso fortaleça você, para que você fique inabalável, porque Deus não muda, não mente, está sempre do teu lado, as misericórdias estão se renovando, para que você não seja atingido. Apenas creia e atravesse essa luta. Ela vai passar, irmão. Essa luta vai passar. E daqui a um tempo você vai testificar que Deus de fato é fiel. Que você pode nele confiar. Você crê nisso? Vamos orar? Ore ao Senhor agora. Faz a tua oração para com Deus. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Não sei como é que está
a tua vida nesse mundo, mas se há lutas, se há confusões, se há problemas, ameaças, se existem situações adversas que tentam te sufocar, coloque diante de Deus agora a tua vida e creia, como diz a Bíblia, que Deus não vai mudar, que Deus não vai mentir, que Deus não vai ser infiel, porque Ele não pode fazer nada disso, Ele não pode falhar, Ele não pode dizer alguma coisa e não cumprir. Então, você pode ter confiança em Deus, você pode esperar no Senhor, porque você não vai se cansar, sua fé será renovada, você vai ter expectativa de ganho, de vitória, porque você simplesmente confia que Deus está no controle, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança ou variação. Você tem segurança nesse Deus que não muda e que cuida de você e de todas as coisas. Pai, abençoa meus irmãos mais uma vez pela Tua palavra. Ó Deus, toca nos nossos corações e que a Tua palavra ministre paz, segurança. Ah, como é bom ter segurança em Jesus, segurança na vida de cada um dos Teus filhos, que sejam mais seguros, confiantes, Pai, que tenham a certeza de que o Senhor está agindo, mesmo quando não vemos, mas o Senhor está operando, e isso traga paz a cada filho Teu nesse lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.